E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando com vocês é o Dom, e hoje a gente vai falar sobre o arcano que é o mais solitário de todos, o Eremita, ou Ermitão. Então vem comigo e vamos falar sobre essa carta. Bom, para começar como sempre, a gente vai dar alguns recadinhos aqui. O primeiro deles é que a gente está usando o The Druidcraft Tarot. Não é o mais indicado para fazer esse tipo de vídeo, mas a carta é grande, dá pra gente dar uma olhada também no significado alternativo, porque esse baralho aqui ele é mais druida, né, celta, então os significados dele nas imagens mudam um pouquinho, mas a gente vai falar aqui do significado geral. E segundo que é o significado geral, como eu acabei de falar. Então pode ser que de um baralho para o outro você acabe se deparando com alguns significados que mudam um pouquinho ou alguns significados novos para essa carta, dependendo do tema que ela tem, tá? Então vamos lá, vamos falar sobre ele. Que a carta de hoje é a carta do Eremita, ou do Ermitão. Eu não tenho escolha senão viver só. Mas bebê... E essa carta é sempre representada por um senhorzinho, um velhinho, no topo de uma montanha, com uma lanterna. Dentro dessa lanterna normalmente tem uma estrela. Essa estrela representa todo o conhecimento que esse senhor tem, né? Toda a sabedoria que esse senhor tem. E ele às vezes está acompanhado de alguma coisa, às vezes não está acompanhado. Normalmente ele está sozinho. Normalmente ele tem também um cajado. E esse cajado ele tem um formato, às vezes, que se parece com uma serpente, tá? E normalmente é uma paisagem muito gélida, muito fria, às vezes está até no meio de uma tempestade de neve, né? Mas é sempre um senhorzinho, tá? E aí ele tem a ver com vários significados aqui que a gente vai conversar também agora aqui, tá? Normalmente, essa carta, ela quer dizer para você se recolher um pouco. Né? É uma carta que fala assim, olha, você tem que olhar dentro de você a resposta para a sua questão, a resposta para os seus problemas. Não é nos outros, não são os outros que vão resolver para você. É você que tem que resolver com você mesmo. Você tem que buscar a resposta dentro de você. E é por isso que ele vai para a montanha se isolar, né? Para ter esse autoconhecimento. É uma carta de bastante autoconhecimento, né? Você tem que buscar isso quando sai essa carta. Normalmente tem a ver também com questões de idade, com etarismo mesmo, né? Então, assim, pode ser que você tenha medo de envelhecer, ou pode ser que você tenha medo de ter rugas, né? E você está se preocupando com umas coisas que têm a ver com o ciclo natural das coisas, né? Então você precisa avaliar o melhor nessa situação e ver o que você realmente quer para sua vida, tá? Ele tem a ver também com esse isolamento. Às vezes é melhor estar sozinho do que estar mal acompanhado, não é mesmo? Então já dizia o ditado. Então essa carta traz isso também, tá? Se isola um pouco, né? Sai um pouco da vida social, deixa de ir nas festinhas, você é muito festeiro, talvez, e aí você tem que ficar um pouco mais isolado, né? Para conseguir resolver esse problema que você está trazendo para a leitura. Ele tem a ver também com coisas referentes na questão de saúde, a coisas como demência, a coisas como questões ósseas, por exemplo, osteoporose, doenças que vêm com a idade, né? Propriamente dito, doenças do coração. Então, na saúde pode ser bom você fazer algum check-up geral, para que você tenha uma noção melhor das coisas, tá? Da sua saúde. Tem a ver também com um guia, porque ele está se guiando pelo conhecimento, ele está usando essa lanterna para guiar o caminho dele, para abrir o caminho dele. Então, você tem que procurar focar também naquilo que você quer, naquilo que a sua sabedoria, que o seu conhecimento diz para você que é o certo. Confia nisso, tá? Tem a ver bastante também com meditação. Essa é uma excelente carta para meditar.
Então, talvez seja um momento de você começar a ter práticas de meditação, ou para você meditar sobre aquele problema, que a resposta pode ser que venha nessa meditação. Então, é uma carta bem legal para isso, porque quando você medita, você olha para dentro também, né? Então, eu acho que é excelente para essa carta. No negativo, pode ser... Sabe quando a gente fala assim, nossa, você está ficando velho, ranzinza? Então é mais ou menos esse significado também que essa carta traz, tá? Então você está ficando ranzinza demais, você está ficando prepotente demais, achando que o seu conhecimento é maior do que o conhecimento de outra pessoa. Então são questões que essa carta traz. Pode ser também medo de ficar sozinho, medo do isolamento. Então você precisa arrumar uma forma de tratar isso, né? É uma carta muito boa para você fazer psicanálise, né, ou psiquiatria, né, fazer uma consulta, né? É bem interessante você fazer isso, porque pode ser que você não esteja conseguindo lidar com você mesmo. Essa carta é uma carta muito importante você lembrar, quando ela sai no negativo ou invertida, que pode ser uma questão de você não estar se sentindo bem na sua pele, sabe? Você não gostar da sua própria companhia. É uma carta meio triste quando sai no inverso, né? E pode ser uma carta que indique um fim próximo, porque, querendo ou não, a gente associa a velhice à morte, né? Então a proximidade cada vez maior da morte. Então pode ser um medo de morrer, por exemplo, né? Um medo de envelhecer, talvez sem qualquer tipo de embasamento, né? Mas pode ser um trauma desse estilo, tá? Pode ser questões com pessoas muito mais velhas também. Então, por exemplo, às vezes você tem um avô que te maltrata, ou uma pessoa muito mais velha que te maltrata. Então você precisa dar reconhecer, talvez, que aquela pessoa realmente tem mais sabedoria do que você e ficar um pouco mais na sua. Ou se afastar dessa pessoa, né? Eu acho que é o mais indicado nessa questão de que, se você não consegue lidar com a pessoa, é melhor você se afastar, né? Vai te causar menos mal. Bom, essa foi a carta do eremita ou do ermitão. Não tem muitos significados muito amplos, né? Mas é uma carta interessante, é uma carta que eu normalmente, quando ela vem nas minhas leituras, quer dizer sobre essa questão do isolamento mesmo, ou essa questão de olhar para dentro, que é o momento de olhar para dentro e se autoconhecer e meditar sobre a questão, né? Então eu acho que é uma coisa bem interessante aí. Espero que vocês tenham gostado do significado dessa carta e a gente se vê no próximo arcano. Até mais! Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa um like, compartilhe, comente, envie para aquele seu amigo que você acha que vai gostar desse conteúdo e te espero no próximo vídeo. Até mais!